Paz do Senhor. Vamos para mais uma palavra viva e eficaz na minha e na sua vida? Você já tem aliança com Jesus? Nós precisamos de fazer essas perguntas para chamar a nossa atenção, a minha e a sua. Eu tenho aliança com Ele, e você? Então precisamos de estar atento. Se você ama essas palavras, escreva aí no canal da Igreja de Cristo Tempo de Salvação e compartilhe essas palavras com mais pessoas para que eles conheçam também esse Deus vivo e soberano. Amém? O título da mensagem dessa noite é, olha aqui, está lá em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, só tem um que pode nos salvar, e ele se chama Cristo Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, ele diz assim: somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Viu aqui que coisa linda? Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante diz assim: E a vós, quando estavam mortos nos vossos delitos, da sua circuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os seus pecados, seus delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele removeu-os do meio de nós e cravando-os na cruz, e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Jesus aqui, quando ele foi crucificado, ele pagou um preço por toda a humanidade. Lembra que eu perguntei quem tem aliança com Jesus? Nós precisamos de ter essa aliança com Ele. Nós precisamos de fazer parte do corpo de Cristo, andar com Ele, ter prazer de obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos, nas suas leis. Viu aqui o que ele diz? Sou eu mesmo que apago todos os seus pecados, eu posso te livrar desse mal. Não existe outro que pode fazer nada por mim e por você. O único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E a vontade de Deus é que nós venhamos nos arrepender. Arrepender de quê, pastor? Dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos erros que nós cometemos. Você não precisa ter vergonha de falar para Ele: Senhor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua misericórdia. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai apagar todo esse pecado a partir do momento que nós temos uma aliança com Ele. A partir do momento que nós conhecemos essa palavra, a palavra viva e eficaz. Jesus, ele diz que Ele mesmo, olha que palavra poderosa, olha aqui, somente Jesus, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Uma das piores coisas que existe é quando, como se diz, fica aí martelando na nossa cabeça, no nosso pensamento, alguma coisa de errado que nós fizemos no passado ou até no presente. E a pessoa depois, ele fica aí dizendo que a consciência dele está acusando, não é não. É o Espírito Santo de Deus te lembrando, acendeu uma luz vermelha dizendo: ei, você está no lugar errado. Você precisa de confessar esse pecado ao Senhor e se arrepender desses maus caminhos, porque aí o Senhor vai apagar a sua transgressão, vai mudar a sua história, Ele vai nem lembrar mais desse pecado seu, e a partir desse momento você vai entrar por uma nova estrada que é Cristo Jesus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, meus amados, é esse Cristo vivo que está de braços abertos para salvar, para curar e para libertar. Quando ele diz aqui em Colossenses 2:5,
Ele diz: quando vocês estavam mortos nos seus delitos, nos pecados, quer dizer, na prática desse pecado, que todos nós muitas vezes caímos aqui, sim, cai em tentação, cai em transgressão, e acaba fazendo o que não agrada o Senhor Deus. É aí que a gente entra agora com arrependimento e pede perdão para Ele, dizendo: Senhor, eu preciso de mudança de vida. Você sabe o que é que Ele faz? Ele nos acolhe nos braços, Ele cura as feridas e Ele muda a nossa história. E a partir daquele momento você vai ter um renovo no coração. Você vai ter agora um coração novo, porque Ele vai tirar aquele mal, Ele vai tirar aquele pecado. O que estava escrito, o contrário, que o inimigo te acusava dia e noite, dizendo: ei, olha o que você está fazendo. E outra coisa, muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele coloca nos seus olhos uma venda para que você não veja esse pecado, mas quando ele quer te condenar, ele tira e você cai agora numa depressão, você cai agora numa perturbação e começa a ficar perturbado, e muitos cometem muitos erros, pior ainda. Você sabe por quê? Porque não vem para Jesus para ter uma aliança com Ele e confessa a Ele toda essa transgressão, esse pecado, e seja curado. Viu aqui o que ele diz? Vocês, quando estavam mortos nos vossos delitos, ou seja, nos seus pecados, na vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, com Cristo. Olha que coisa. E Ele, havendo riscado o escrito de dívida que havia, as ordenanças, contrário, Jesus removeu e cravou lá na cruz do Calvário. Ei, vamos pegar aqui uma coisa normal, é como se você tivesse um cheque pré-datado, ou seja, uma duplicata, e não tivesse como pagar isso aí, e os seus cobradores, o adversário estivesse em cima. Aí sabe o que Jesus fez? Ele pagou a sua dívida, e Ele tirou tudo aquilo que era contrário da minha e da sua vida. A partir do momento que nós temos essa aliança com Ele, a partir do momento que nós andamos de acordo com as suas palavras. É o que diz as Escrituras. Quando Jesus foi crucificado, Ele pagou o preço. Ah, pastor, mas Ele nem sabia o que eu ia fazer. Claro que sabia. Se você nunca viu isso, lê lá no Salmo 139. Senhor, Tu me sonda e me conhece. O Senhor conhece os meus caminhos, conhece todo o meu pensamento. Uma palavra nem sai da minha boca, o Senhor conhece. Oh, Deus soberano, Deus eterno, mesmo Ele conhecendo as nossas transgressões, os nossos pecados, Ele quer nos perdoar, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer apagar toda essa transgressão. Viu o que Ele diz lá? Sou eu mesmo que apago todas as suas iniquidades, todos os seus pecados. Você sabe quem é Ele? Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, aquele que nos toma pela mão e pelo seu sangue Ele nos lava de todo o pecado, aquele que cura as nossas feridas, traz um refrigério na nossa vida, porque Ele diz: você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, vem aprender de mim que sou manso e humilde, você vai encontrar descanso para a sua alma. Ei, meus amados, a partir do momento que nós o confessamos, a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos dele, Ele nos ressuscita de todo esse pecado, cura as nossas feridas, e Ele pega agora aquela transgressão, aquelas dívidas, aquelas duplicatas, aquele cheque pré-datado, sei lá, aquele cartão vencido terrível, e Ele coloca publicamente dizendo: ei, eu paguei a dívida dele e dela, que me confessou. Eles agora são meu. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusivamente de Deus. Deus vive e eterno. Nós temos um Deus soberano que reina sobre as nossas vidas, e Ele pode, Ele tem todo o poder para fazer isso. Ele tem autoridade, e agindo Ele, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, Senhor maravilhoso, Deus eterno. Pai, entra agora nesses lares, nessas casas, para mudar a história. Oh, Senhor, Espírito Santo maravilhoso,
maravilhoso vai entrando agora nesse coração para convencer ele agora, para te pedir perdão, porque o Senhor quer perdoar todos esses pecados, o Senhor quer curar agora essa ferida, o Senhor quer tirar essa dívida que está prendendo na mente e no coração dele. Pai, esse pecado terrível que ele cometeu, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis, porque o Senhor já pagou o preço pela nossa vida. Então entra nessa causa agora. Eu começo te pedindo agora nesse lar, nessa família, quebra esse laço maldito de separação nesses lares. Quebra, Senhor, essa maldição que tem, que o demônio quer acusar um ao outro de pecado, da prostituição, do adultério. Oh, Jesus querido, faça esse milagre agora, eu estou te pedindo em nome de Jesus. Viu aqui? É o que Deus quer fazer comigo e com você. Davi era um homem, a Bíblia chama ele segundo o coração de Deus. Mas um dia Davi foi atentado pelo inimigo e ele caiu no pecado. E o Senhor manda um profeta lá, o profeta Natã, e conta para ele uma história e diz: Davi, esse homem é você. Sabe o que Davi diz? Pequei contra Deus. A mesma hora o Senhor diz: você não vai morrer pelo pecado. Quer dizer, o pecado tem uma consequência aqui, mas a morte espiritual é a pior. A consequência aqui, Deus segura-me pela mão dele, ele te segura pela mão para passar por essa prova. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está me entendendo agora o que Deus está te falando? Não tenha medo. E outra coisa, não fica perturbado. Ah, mas muitos falou que não tem saída. Ei, para Deus todas as coisas são possíveis. A partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, a partir do momento que nós conhecemos Jesus e entregamos a nossa vida nas mãos dele, viu a palavra que foi lida no início aqui? Há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Sabe quem é ele? O Filho do Deus vivo. Aquele que tem agora todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então ele pode. E ele muda a nossa história, muda a história da nossa família. Não importa o que você fez no passado, mas reconheça agora Jesus como o único soberano e ele vai apagar. Ele diz aqui, ó, eu mesmo sou o que apaga a sua transgressão, sou eu que cura suas feridas, sou eu que muda a sua história. E escreve novamente, ele muda e escreve um novo tempo na minha e na sua vida. Oh, Jesus soberano, Deus querido e maravilhoso, você tem alguma preocupação na sua mente agora? Você está perturbado, cometeu algum erro? Ei, conta para Jesus. Quando nós estiver orando no final agora, você vai dizer isso para ele: Senhor, olha, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor guie os meus passos nessa terra, eu estou arrependido, mas tem que fazer isso de coração, eu estou arrependido desse mal que eu cometi. Todos nós estamos sujeitos. Lá no Salmo diz que ainda que nós venhamos tropeçar, nós não vamos ficar prostrados, porque o Senhor é poderoso para nos levantar, é Ele que tem poder e autoridade para nos segurar pela mão e nos garantir a nossa vitória. É Jesus, quando Ele foi lá, ó, ele riscou toda a dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual era contrário, ele removeu e cravou elas lá na cruz do Calvário. Não tenha medo da cruz, não. A cruz significa libertação, porque foi lá que o Senhor pagou o preço com o sangue dele por mim, por você e pela nossa família. Outra coisa, seja um intercessor pela sua casa, sua família. Busca mais de Deus para o seu lar, pela sua casa, sua família, porque Jesus está no controle e Ele quer mudar a nossa história. Amém? E aí? Como você está sentindo agora? Tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer falar com o Senhor? Nós temos agora um tempo para falar com o Senhor. E eu te convido, não tenha vergonha. Não importa se tem pessoas aí com você agora participando. Mas coloca agora numa posição de... Você não precisa falar para ninguém. O Senhor conhece os seus pensamentos. Ele conhece antes que a palavra saia da sua boca. Diz para Ele agora, curva a sua cabeça assim dessa maneira agora, e diz para Ele: Jesus,
Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Ô papai querido, eu estou diante do Senhor, diante do teu povo agora que o Senhor me deu para enviar essa mensagem. A palavra vive e eficaz. O Senhor diz que só tem um que pode mudar a nossa história. E Ele diz que Ele mesmo é que paga os nossos pecados. É Ele que apaga as nossas transgressões. Então tira agora, Senhor, toda essa dúvida do coração do meu irmão, da minha irmã. Nessa lar, traz a salvação. Quebra esse laço maldito que o inimigo tem tentado contra essa família, contra esse casal nessa casa agora. Tira agora todo esse laço de separação agora, Senhor, que um coração seja quebrantado. Muitas vezes nós temos vergonha de confessar que pecamos, Pai, só jogamos a culpa no outro. Ei, Senhor, olha por essa pessoa agora que está sofrendo, que o inimigo tem acusado agora, e pelo poder da Tua palavra eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus Cristo e quebra esse laço maldito de separação para profetizar a vitória, a cura, a libertação, porque o Senhor já expôs tudo isso lá na cruz do Calvário e é Ele que nos liberta, é Ele que nos salva, é Ele que nos dá vida. Oh Deus maravilhoso, Senhor soberano e eterno Deus, está vendo aí o que Jesus quer fazer? Lembra bem, Ele é o mediador, é Ele que intercede por mim e por você. Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra, e Ele muda a nossa história. Grava bem essa mensagem aí no seu coração aí, olha aqui, ó. Isaías 43, versículo 25. Somente Jesus, por minha própria, olha aqui, autoridade de Deus, olha aqui, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Ei, não deixa ninguém te acusar, o diabo te acusar não, porque Jesus está no controle da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, você e sua família. Amém? Glória a Deus.